A paz do Senhor, irmãos, continuando nossos estudos dos livros proféticos, do nosso curso de teologia do Instituto Bíblico O Brasil para Cristo, extensão Dourados. Hoje vamos estudar o livro profético de Jeremias, o profeta Jeremias. Oremos então. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade, Senhor Deus. Fica conosco, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que possamos compreender aquilo que o Senhor revelou há anos aos profetas e principalmente nesta aula de hoje, que é o profeta Jeremias. Senhor, ensina-nos a colocar em prática os seus ensinamentos, Pai, acima de tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Jeremias, Jeremias significa o Senhor designa ou o Senhor estabelece. O livro de Jeremias é repleto de referências biográficas de Jeremias, ou autobiográficas de Jeremias. Ele como autor e também o de Baruque como escrivão ou secretário de Jeremias. O chamado Jeremias aí, se a gente for analisar assim o livro do profeta Jeremias, a gente pode dizer assim que primeiro é o chamado e a comissão de Jeremias no início, depois passa para as profecias referentes a Judá, mais à frente as profecias sobre as outras nações, as nações vizinhas, já que Jeremias profetizava, é um profeta clássico, profetizava também para as nações vizinhas, e o suplemento histórico do livro de Jeremias, que seria a parte final. O livro de Jeremias compreende aí dois períodos bem distintos, bem diferentes. Uma vez que pôde conviver no reinado de Josias, um período de otimismo, e Judá se tornava independente politicamente da Assíria nesses tempos. Ele também foi o profeta mais importante em um período extremamente sombrio de Judá, que é de 626 até 580 a.C., onde ele profetizava não apenas para Judá, mas também para as nações vizinhas, porque ele vivia ali. No meio desse contexto aí também ele viveu um contexto de grave idolatria e de religiosidade, de Judá, uma religiosidade virtual, que por muitas vezes ele denunciou essas práticas aí vazias, de rituais, de religiosidade, de seus conterrâneos aí, sempre sem sucesso. Ele é um profeta que viveu em tempos difíceis também. Sendo assim, o livro de Jeremias torna-se aí muito pessoal, porque nele aí é relatada a perversidade do povo e a devoção, além da integridade do profeta, que sente a pressão de anunciar as práticas repreensivas de um povo que estava fadado à ira do Senhor. O profeta Jeremias ele sofre na pele, essa questão aí da perseguição, principalmente aí aos profetas aí por denunciar essas religiosidades vazias e falsas. O caráter do profeta Jeremias tem um significado importante, já que o livro do profeta Jeremias ele é voltado e preocupado também em fornecer as características pessoais do profeta. Por isso que ele é um livro autobiográfico. Ele oferece a parte pessoal do profeta. Faz-se necessário observar aí a sua trajetória turbulenta em Judá.
Primeiro ele intercedia tanto por amigos quanto por inimigos, né? Lá no capítulo 15, 11 e no 18, 20. E quando a palavra de Deus por meio dele era de juízo, ele ficava profundamente triste com a apostasia do seu povo. Então ele sofria, né? Ele ficava triste, ele sentia. Outra coisa é por causa da denúncia constante no templo e nas instituições, e não em Yahvé, tornou-se um objeto de perseguição e encarceramento, mantendo-se fraco a sua pregação, mesmo com as ameaças de morte. Então ele sofreu muito na pele, ele era perseguido, encarcerado. Jeremias opôs-se fortemente aos falsos profetas, já que Deus não os havia enviado, tampouco o Senhor os havia dito quais eram os seus conselhos. Por isso, suas ideias eram próprias. Ele coloca que se opõe aos falsos profetas. E isso é muito difícil, né? Porque os falsos profetas detinham o poder, né? E ele enfrentava. Jeremias demonstrou aí a sua fé ao comprar uma propriedade no terreno dominado pelas forças inimigas, né? Lá no capítulo 32. Muitas vezes, Jeremias foi testemunha solitária e proibido de se casar, né? Viveu solitário. Como profeta, enfatizava o arrependimento e a religião pessoal, fundamentado-se na revelação de Deus na natureza. Usando ilustrações da amendoeira, da chaleira e da vida no campo. Jeremias não era contra os sacrifícios e os rituais, mas percebeu que isso só teria validade se refletisse na vida do povo na forma de consagração na aliança com o Senhor. Com isso, a nova aliança tornaria o povo de Deus uma bênção universal. Jeremias esperava o Messias, o descendente de Davi, o único que poderia trazer a paz a um povo arrependido, e não mais somente a Israel, mas a todos os povos. Alguma dessas características demonstra como Jeremias impôs sua personalidade ao texto. É importante lembrar que o pronome eu é mais frequente em Jeremias do que em qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Por isso a gente diz que é um livro autobiográfico, né? É um profeta que traz muita referência biográfica de sua pessoalidade, né? Do seu sofrimento, da sua tristeza, mas ele intercedia também tanto pelos amigos quanto pelos inimigos, porque ele dizia que a salvação era para o arrependido, né? E também Jeremias esperava um Messias que viria da descendência de Davi. Então a profecia da descendência e do Salvador continua nas profecias aí dos profetas à espera do Salvador, né? Já. Jeremias, um profeta que foi muito perseguido, encarcerado, né? E ele se entristecia demais com a idolatria do povo, né? Do seu povo. Enfrentava falsos profetas, né? E pedia veementemente o arrependimento para que o povo fosse liberto, né? E salvo. A autoria
do livro de Jeremias dá evidências de que é sua autoria, porque Deus mandou que Jeremias registrasse as profecias. Esse é um dos poucos livros que dá informação sobre a autoria, né? Depois de profetizar por mais de 20 anos, no ano de 605, Deus mandou que Jeremias registrasse as profecias, lá no capítulo 36, de 1 a 3. Isso. Baruque foi quem escreveu enquanto ditava. Contudo, o rolo foi destruído pelo rei, sendo feito outra cópia a seguir. Esse rolo refere-se aos do capítulo 1, 25 de Jeremias, designado como livro 1 e tem como característica estar em primeira pessoa, né? Que fala eu. A seguir surge na coleção de profecias de Jeremias mais 2 livros divididos nos capítulos 30 e 31, que é o livro 2, e dos capítulos 46 a 51, que é o livro 3. Então, essa autoria é incontestável porque ela é mais na primeira pessoa. E traz bem claro aí que Baruque era o que transcrevia. O contexto da época. O chamado de Jeremias ocorreu no momento em que Josias, ainda com 8 anos de idade, assumia o trono de Judá. Ao completar 20 anos, em 628, o rei Josias realizou a purificação tanto em Judá como em Jerusalém do culto pagão. Era um momento de esperança, pois além da reforma proposta por Josias, o último grande rei do Império Assírio, o Assurbanipal, falecera, né? Paralelamente, o reino da Babilônia crescia e décadas depois, como o Senhor anunciou por intermédio de Jeremias, Jerusalém e Judá seriam invadidas e dominados por essa nação, né? Pela Babilônia. Entretanto, o período de esperança durou pouco, porque Josias morreu no campo de batalha contra os egípcios e os 25 anos seguintes foram de colapso para os reis seguintes, Jeoacás, Joaquim e Zedequias, culminando na profecia de Jeremias, que foi o cativeiro em 586. Então esse foi o contexto na época em que o profeta Jeremias estava a escrever, né, estava a profetizar, a falar em nome de Deus ao povo escolhido. O propósito da mensagem de Jeremias. Qual era o propósito principal da mensagem de Jeremias? É que enquanto profeta do Senhor, ele tinha um propósito de anunciar a mensagem divina ao povo e tinha como tema principal o cerne, a reconciliação do povo com Deus. E assim evitar as consequências que recairiam sobre Israel caso esse continuasse a ignorar a aliança firmada ainda nos tempos de Josué em Siquém. Então, Jeremias, ele enfatizava muito, né, através das suas profecias, que havia uma necessidade do povo se reconciliar e de voltar a obedecer e seguir as alianças firmadas desde o tempo de Josué. Por quê? Porque Israel ignorava essa aliança e estava em apostasia e estava em idolatria. Por isso,
Os oráculos de Jeremias, originalmente dirigidos ao Reino do Norte e aplicados posteriormente ao Reino do Sul, concentra-se na apostasia religiosa, que era o culto ao Baal, a Baal, ao Baalismo, e política de aliança com o Egito e com a Síria. O tema da justiça social não é mencionado expressamente, uma vez que as acusações contra os sacerdotes, os doutores da lei, os pastores e os profetas são muito vagas e inseguras. Contudo, o contexto convida a interpretá-la na linha da idolatria. Apenas em 2,34, no capítulo 2, versículo 34, encontramos referência ao problema social. Nas orlas dos teus vestidos se achou também o sangue de pobres e inocentes, não surpreendidos no ato de roubar. Dessa forma, podemos distinguir a mensagem de Jeremias em 4 categorias. Primeira categoria de acusação, no capítulo 2 e 3, o julgamento no capítulo 5 ao 9, a instrução dos capítulos 3, 12 e 13 e 7, 3, 7, e as consequências dessas idolatrias, dessa desobediência nos capítulos 29 a 33. Então, o propósito principal da mensagem de Jeremias é anunciar a mensagem divina, chamar o povo à reconciliação, evitando assim as consequências drásticas que se recairiam sobre Israel. No fim, então, profetizando o cativeiro primeiro do norte e depois do sul do povo de Israel, ou o reino do norte e o reino do sul, sendo levado ao cativeiro por desobediência, idolatria, falsos profetas, etc. O tema principal do livro de Jeremias é a política de Deus com as nações. No sermão de Jeremias na casa do oleiro, ele expõe a política do Senhor para lidar com as nações. Hill e Walton, no seu livro escrito em 2011, lá na página 475, ele diz essas palavras aí. Ou seja, quando uma nação era justa, ela alcançava a graça e o favor do Senhor. Enquanto, se o seu comportamento fosse pecaminoso e injusto, a ira de Deus recairia sobre estes. É importante lembrar e salientar que isso não justifica a doutrina da salvação pelas obras. Por quê? Porque o comportamento julgado não é individual, mas o coletivo. É a nação. O sermão de Jeremias na casa do oleiro expõe a política do Senhor para lidar com as nações, não com as pessoas. Então, se a nação seguisse aos ensinamentos, a aliança, a nação receberia o favor do Senhor, a nação. Então, por isso é importante lembrar que isso não justifica a doutrina da salvação pelas obras. Segundo, a nova aliança, um tema principal de Jeremias, que é a proclamação da nova aliança por Jeremias, é tida como maior contribuição do profeta para a teologia. É por isso que é importante relacionarmos com as outras. No livro de Deuteronômio, por exemplo, o formato é bem complexo, pois nele encontra-se o prefácio, os tratados, as cláusulas do documento, lista de bênçãos e maldições. Agora, já na nova aliança de Jeremias, consta apenas o documento principal, isso é, a nova aliança em si. São deixados de lado o ensinamento e as outras tratativas da lei. Essa informação associada à palavra de Jeremias de que
a lei foi escrita no coração do povo. Leva-nos a compreender, leva-nos à compreensão de que esta aliança não difere da anterior, mas sim uma extensão com novas características e novas dimensões. Então, a nova aliança que Jeremias coloca, não diferente daquela lista, né, que está lá, que consta no livro de Deuteronômio, onde traz as cláusulas, os tratados, a lista, né, as maldições. Mas Jeremias afirma, né, tem a visão, é revelado a Jeremias, ao profeta, através de Deus, ele falava em nome de Deus, né? Não podemos esquecer isso, de que essa lei foi escrita no coração do povo. Então, essa compreensão da nova aliança, ela não se difere daquela anterior, mas ela é a continuidade daquela aliança, mas desta vez ela escrita no coração. Outro tema principal do livro de Jeremias é os falsos profetas, né? Os falsos profetas eram um problema enfrentado por Jeremias. Foi um conteúdo da sua pregação que era o de destruição e de tristeza por parte de Jeremias. Ele ficava extremamente abatido e triste, enquanto outros profetas do seu tempo, que se diziam porta-vozes de Yahvé, profetizavam sobre livramento, paz e prosperidade. Consequentemente, por ser minoria, ele foi tido como falso profeta pelo povo, né? Pelo povo da época. Então, veja como era difícil, né? Como é difícil você ser minoria no meio da maioria. Mesmo sendo o profeta de Deus, que falava em nome de Deus, que falava, tinha visão, que era... Ele enfrentou esses falsos profetas e ele foi tido como falso profeta. Então esse foi os temas principais do livro do profeta Jeremias, que é a política de Deus com as nações, né? A nova aliança e os falsos profetas. O esboço do livro. Primeiro o chamado de Jeremias, no primeiro capítulo. Livro 1, Oráculos de Jeremias, do 2:25. 3, o interlúdio biográfico. O livro 2, então, é o livro de consolação, interlúdio biográfico. E o livro 3, que é os oráculos contra as nações. O apêndice histórico e a queda de Jerusalém. Então, 3 livros, né? O primeiro é os oráculos de Jeremias, o segundo o livro de consolação e o terceiro os oráculos contra as nações. A sua relevância para a igreja hoje. O tema do livro de Jeremias é extremamente atual para a nossa igreja cristã contemporânea. Iniciando pela política de Deus com as nações, aprendemos que uma nação só pode ser tida como justa quando baseada nos preceitos de Cristo. Sermos sal e luz nesse mundo, Mateus 5, levando outros povos, a nação, a conhecer ao Senhor. Mas aí reside o grande problema. Os mandamentos do Senhor não estão gravados no coração da maioria dos cristãos que não vivem a realidade do Evangelho. Tampouco estão alicerçadas com Jesus, mas ouvem as profecias de falsos profetas que pregam apenas aquilo que convém ao povo. Livramento, paz e prosperidade. Qualquer semelhança nos temas de Jeremias com a nossa atualidade cristã
não é mera coincidência. Né? É extremamente atual a relevância para a nossa igreja hoje o ensinamento do livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Porque existem nações que são extremamente desobedientes, existem nações que não são exemplos e é tido como justo, né? Não é baseado nos preceitos de Cristo. E o livro de Jeremias mostra que as profecias de Jeremias, né, elas não se dirigiam apenas para Israel, mas para todas as nações. E as nações que fossem e que são obedientes à palavra de Deus, elas alcançariam prosperidade, quando baseadas, né, nos preceitos cristãos. De que a nação sendo luz, sendo sal no mundo, ele vai levar outras nações a conhecer o Senhor e ser luz. Mas aí reside o problema, o mandamento do Senhor não está gravado no coração da maioria dos cristãos que vivem a realidade do Evangelho. Não vivem a realidade do Evangelho. Tampouco estão alicerçados com Jesus. Ouvem profecias de falsos profetas que pregam aquilo que convém ao povo. É isso que a gente diz. Muita igreja, muitos falsos profetas que dizem: se você se sente bem, está tudo bem. Né? Quantas pessoas dizem: não, se você vai em qual igreja? Você vai em que lugar? Ah, eu vou em tal igreja porque ali eu me sinto bem. Né? Ali eu me sinto bem. Ah, então tá tudo bem. Livramento, paz e prosperidade é o que oferecem e não a verdade. E isso é muito difícil. É muito difícil quando um profeta, quando um cristão se levanta sozinho, muitas vezes contra a maioria. Né? Isso não é muito diferente quando há uma igreja, quando há uma nação, quando há um levante, né, sozinho de uma pessoa, de um profeta, de alguém no meio do povo, de alguém no meio de uma igreja, muitas vezes se sentindo sozinho, né? No sentido de enfrentar, no sentido de se sentir totalmente triste, como Jeremias se sentia ao ver o seu povo blasfemando, ao ver o seu povo em apostasia e muitas vezes ainda se sentir sozinho, se sentir fraco por ser minoria e ainda ser acusado e sofrer as consequências na pele, né? Sofrendo as consequências no seu próprio corpo, né? Sendo encarcerado, sendo afastado. Então essa relevância ou qualquer mera semelhança nos temas de Jeremias com a nossa atualidade cristã não é mera coincidência, não. Ela é uma coincidência evidente, né, de que a existência de falsos profetas que pregam aquilo que lhe convém e aquilo que convém ao povo, e não a palavra de Deus, e não a aliança com Deus, e a aliança não está no coração de Deus,
no coração do povo, né, no coração do povo de Deus, no coração dos cristãos. Amém? Encerramos assim então essa aula. Fiquem na paz de Deus, que o Senhor nos abençoe e até a próxima aula. Amém? E amém. Glória a Deus.